queridos ouvintes, é com alegria muito grande que mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar estudando Romanos, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo de número 22. Estes versículos, eles fazem parte da conclusão do exemplo de Abraão que o apóstolo usa para nos mostrar que a justificação é pela fé. E nos ensina que devemos desenvolver a nossa fé, assim como Abraão. Pois, perante Deus, Abraão é o exemplo de como o homem é justificado. E nesta conclusão, encontramos duas coisas fundamentais que o apóstolo nos apresenta. Primeiro, ele faz uma retomada dos pontos importantes que ele apresentara. Segundo, ele faz uma descrição a respeito da fé de Abraão. E nessa descrição, ele nos mostra em quem Abraão creu. E nós vimos isso na aula passada. E ele nos mostra como Abraão creu. E é isso que nós vamos estar estudando então nesta oportunidade. Então fique conosco. É muito importante nós entendermos como era a vida prática do patriarca Abraão em relação ao Deus que ele cria, que era o Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. Vamos ler o nosso texto, Romanos, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo de número 22. O qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. O apóstolo, ele vai descrever nestes versículos as características da fé de Abraão, ou como foi a prática da sua fé. E esses versículos estão ligados, pois na última parte do versículo 17, ele nos ensina em quem Abraão cria. E ele deixou muito claro que era no Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. E nós vemos isso no nosso encontro passado. E entendemos que o Deus de Abraão é o nosso Deus. É o Deus em quem devemos acreditar. Agora aqui ele vai descrever como era a vida prática de Abraão. E ele vai nos informar em primeiro lugar que Abraão, ele em esperança creu, contra a esperança. Observem que está dito em que ele creu, que ele seria pai de uma grande multidão. E também está nos dito por que ele creu. Observem em que e por que creu. E ele creu porque lhe fora dito. Ou seja, porque Deus disse que ele seria pai. É muito importante aqui um detalhe, que o apóstolo, ele começa nos informando a primeira característica da fé de Abraão. Como ele creu porque foi dito. E ele vai concluir dizendo para nós que ele creu porque foi dito.
lá no versículo 21, e nós vamos observar esta questão. Em esperança creu, contra a esperança. Ou, não havia nada de natural em que Abraão pudesse crer. Aos olhos humanos, não havia condições. Aos olhos do homem, não tinha como Abraão ser pai de uma grande nação. Mas nós entendemos aqui que o apóstolo, ele coloca essa questão em primeiro lugar para nós refletirmos que nós temos promessa. Deus, ele prometeu que nos justificaria através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para a nossa justificação. Ainda que não vemos, ainda que nos sentimos mergulhados no pecado, ainda que olhamos para as pessoas e temos dificuldade de crer nesta promessa, mas a palavra do Senhor, aqui nesta oportunidade, está colocada diante de nós e nos dizendo que Abraão, ele creu contra toda a esperança. Ou seja, em um lugar que não havia esperança aos olhos humanos, Abraão creu. E é exatamente esta fé que eu e você precisamos ter. Acreditar que o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Abraão, ele não enfraqueceu na fé. O segundo fundamento aqui em que o apóstolo coloca diante de nós é que Abraão não enfraqueceu na fé. Abraão também, ele não olhou para o seu próprio corpo. Abraão também, ele não olhou para o corpo de Sara. Veja que esta questão, ela é muito importante, porque ela está relacionada aonde o homem fixa o seu olhar. E o apóstolo está nos dizendo aqui que a fé de Abraão, ela não enfraqueceu. Abraão, ele não olhou para o seu corpo, e ele não olhou para o corpo de Sara. E nós encontramos esta grande verdade nas Escrituras. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2, está escrito que nós devemos olhar para Jesus, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então, amados e queridos ouvintes que me ouvem através desta palavra, esta é uma lição muito grande para a minha e para a tua vida, que não devemos fixar o nosso olhar no problema, mas precisamos fixar o nosso olhar naquele que prometeu e naquele que é fiel para cumprir. E este é a grande lição que o apóstolo Paulo, ele passa para nós aqui, a exemplo de Abraão. Então, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento, que o Senhor possa nos dar capacidade para ao que o Senhor falou através do profeta Isaías, que diz: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os moradores da terra. Olha que promessa! Olhar para Deus, olhar para Jesus, para ser salvo. Não apenas um homem, não apenas uma nação, mas todos os homens da terra. Aleluia! Que o Senhor possa nos dar esta capacidade de desenvolvermos esta questão tão importante, de não fixarmos o nosso olhar ou a nossa atenção no problema, mas nos fixarmos naquele que prometeu e que é fiel para cumprir. Em seguida, o apóstolo nos informa que Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade.
E esta questão, ela é muito importante, porque a incredulidade que o Senhor possa tirar dos nossos corações, que nós possamos não duvidar das promessas que o Senhor tem para nós. E nós precisamos aqui entender que o Senhor tem promessas que são incondicionais, como é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento vai se cumprir, porque está na palavra. Acredite eu ou não, acredite você ou não, o arrebatamento vai acontecer, porque está na palavra. Os que estiverem preparados vão subir com o Senhor. Os que não estiverem preparados, segundo a palavra do Senhor, vão ficar aqui neste mundo. Então observem que existem as promessas que são incondicionais, independe da minha e da tua vida. Mas existem as promessas condicionais, aquelas promessas que dizem respeito à nossa vida espiritual aqui na terra, a nossa vida sentimental aqui na terra e também a nossa vida material, como é o exemplo de Isaac, que Deus disse: não desça para o Egito, mas fique nesta terra, porque é aqui que eu vou te abençoar. E nós observamos que Isaac ficou naquela terra e foi abençoado. Entenda que Deus tem promessas que independem da nossa fé, mas Deus tem promessa que depende da nossa fé para nós alcançarmos. Então, é neste Deus que nós precisamos acreditar e não duvidar das promessas por incredulidade. Agora o apóstolo ele nos informa que Abraão ele foi fortificado na fé. E essa questão, eu confesso que foi o ponto fundamental para a minha vida. Porque esta palavra, ou esta declaração aqui do apóstolo, me levou a um questionamento. E eu comecei a me perguntar, como Abraão ele pôde ser fortificado na fé, sendo que ele não tinha esperança, sendo que aos olhos humanos nada mais poderia ser feito. Agora observem que o apóstolo ele responde a esse questionamento. E ele nos diz assim, que foi dando glória a Deus. Observem que o ato de nós darmos glória a Deus nos leva à fortificação da fé. Ou dar glória a Deus fortifica a minha fé. Mas é importante nós observarmos também, e eu não tenho dúvida que este será um tema para um próximo encontro nosso, querendo Deus, é como Abraão glorificava a Deus. Como era a vida de dar glória a Deus de Abraão. Não é interessante nós entendermos, sendo que a glorificação levou à fortificação da fé. Então nós precisamos compreender como era a vida de glorificação a Deus de Abraão. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos conceder esta oportunidade e nós estaremos então estudando esta questão. Mas veja que o ato de Abraão dar glória levou a fortificar. E então surge um novo questionamento. E este questionamento surgiu na minha mente, no meu coração. E eu pensei, como Abraão teve condições de glorificar a Deus? Ou o que capacitou Abraão
dar glória a Deus para que a sua fé fosse aumentada. E novamente o apóstolo responde. E ele nos diz assim, no versículo 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. E nós encontramos aqui o que levou Abraão glorificar a Deus. É porque ele estava certíssimo de que aquilo que Deus prometeu a ele, Deus era poderoso para cumprir. E aqui nós entendemos então que a palavra de Deus deu condição a Abraão glorificar a Deus. A glorificação que Abraão deu a Deus levou à fortificação da fé. A fortificação da fé levou Abraão a ter condições de não enfraquecer, não olhar para o seu corpo, não olhar para o corpo de Sara e não duvidar da promessa. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo, ele coloca diante de nós aqui. E o entendimento desta verdade é fundamental para as nossas vidas. Porque veja, que o apóstolo, ele inicia no versículo 18, dizendo que conforme o que lhe fora dito, ou a palavra que Deus falou a Abraão, que gerou a fé no coração do patriarca. Agora aqui na conclusão dessa questão, ele diz que Abraão estava certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Novamente, a palavra de Deus, o que Deus falou, é que está em questão aqui na fé de Abraão. E agora surge então um questionamento prático para as nossas vidas. Como nós podemos estar certíssimos de que tudo o que a palavra de Deus nos diz, ela vai se cumprir? Olha que coisa tremenda. E nós observamos isto, que o Espírito Santo, ele comunica aos nossos corações que a palavra é a verdade. A própria palavra, ela não deixa dúvida de que é a verdade e que vai se cumprir. Quando nós observamos as profecias bíblicas, aleluia, que foram cumpridas na íntegra, como é o exemplo da profecia de Isaías 53. O profeta vive 700 anos antes de Jesus. Ele profetiza o momento da cruz e ele dá detalhes do sofrimento, da vida e da morte de Cristo. E assim sucessivamente. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós, como crentes, aleluia, nós como cidadãos do céu, forrasteiros aqui nesta terra, nós precisamos, como Abraão, estar certíssimo de que tudo o que a palavra diz é a verdade, que haverá o arrebatamento, que haverá o juízo, que haverá a vida eterna no céu e no inferno. Por quê? Porque a partir destas verdades, estando arraigadas em nossos corações, então nós estaremos desenvolvendo a fé como Abraão desenvolveu. Então, amados e queridos ouvintes, que o Senhor possa nos abençoar com o Espírito Santo para abrir os olhos do nosso entendimento para esta verdade aqui e entender que o apóstolo Paulo, ele queria que ficasse bem firme nos nossos corações, que a palavra de Deus deu condição
a Abraão glorificar a Deus. A glorificação de Abraão a Deus levou ao fortalecimento da fé. O fortalecimento da fé levou Abraão a viver da maneira que viveu, ou não enfraquecendo, não olhando para o seu corpo, não olhando para o corpo de Sara e também não duvidando da promessa por incredulidade. Aleluia. E então o apóstolo conclui essa questão. Versículo 22. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Observem a palavra também aqui neste versículo. E nós entendemos que há uma junção de duas coisas. Também significa duas coisas separadas. O que nós compreendemos aqui? Que Abraão, a fé, ela foi gerada por Deus no coração de Abraão, mas ela foi desenvolvida pelo patriarca. Que coisa maravilhosa que o apóstolo ele coloca diante de nós aqui neste estudo. E ele diz, pelo que isso o que? A prática que ele descreve, a maneira que Abraão viveu, que fora descrito por ele nos versículos que nós analisamos. E ele diz, foi também, ou seja, esta prática de Abraão foi também creditada ou imputada como justiça a Abraão. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu entendo que há uma necessidade muito grande de nós continuarmos estudando a palavra do Senhor. Por exemplo, para esta explicação destes versículos, eu passei muito tempo estudando. E aqui existem muitas maneiras, ou muitos caminhos para se explicar estes versículos. Mas eu confesso que esta foi a maneira que o Senhor, aleluia, colocara no meu coração. E o meu objetivo principal é que você entenda que há uma necessidade de nós desenvolvermos a fé que o Senhor, Ele coloca nos nossos corações. Porque eu não tenho dúvida que esta fé, ela é gerada por Deus e desenvolvida por nós, como é o exemplo de Abraão. Eu quero orar com você, e nesta oração nós estaremos então intercedendo a Deus para que o Senhor coloque nos nossos corações esta fé. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, nesta oportunidade nós queremos pedir a Ti, ó Deus, que envie sobre nós a graça, o Espírito. Meu Deus, que o Senhor produza nos nossos corações a fé necessária, meu Deus, para desenvolvermos, como a Tua palavra nos diz, é de fé em fé. Ou um ato de fé gera um outro ato de fé, que gera outro, que gera outro e que gera outro. Senhor, a exemplo de Abraão, que nós temos analisado aqui nestes versículos, nos ajuda a adorarmos a Ti, Senhor, com as nossas atitudes, com os nossos lábios. Meu Deus, ajuda-nos a adorarmos a Ti, Senhor, levantando a Ti altares de adoração ao Teu nome, como Abraão Te adorou desta forma. Ajuda-nos a adorarmos a Ti, intercedendo pelos nossos irmãos, assim como Abraão adorou a Ti, intercedendo pelo seu sobrinho Ló. Jesus querido, ajuda-nos a sermos fiéis na adoração dos dízimos, assim como Abraão adorou quando ele se encontrou com Melquisedeque. Senhor amado, ajuda-nos a adorarmos a Ti, Senhor, na disponibilidade de irmos à luta, assim como Abraão disponibilizou
quando o seu sobrinho fora levado preso pelos reis. Jesus querido, produza nos nossos corações, Senhor, esta capacidade de adorarmos a Ti com as nossas atitudes. Porque, ó Deus, a partir do momento que nós adorarmos a Ti, a Tua palavra me ensina que a nossa fé, ela será aumentada. E quando a nossa fé for aumentada, nós teremos condições, Senhor, de não olharmos para os problemas, de não olharmos para as dificuldades, mas olharmos para Ti, que é o nosso alvo, que é, Senhor, o nosso objetivo de vida. Então, ó Deus, eu entendo que esta é uma obra das Tuas mãos na vida do homem. E eu peço isso a mim e a cada um dos que nos ouve através desta palavra. Que o Senhor possa produzir em nossos corações esta bênção tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, por tudo, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Nós estaremos no nosso próximo encontro, aqui trazendo a conclusão geral do ensinamento da justificação pela fé. Então fique conosco. Deus abençoe a sua vida. Amém.